Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre legislação em biossegurança. Eu vou mostrar para vocês a lei da biossegurança, ela é específica para alguns determinados procedimentos, vocês já vão entender por quê. E depois eu vou falar sobre a nossa regulamentação de biossegurança em relação à saúde mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui só começando, né, um pouquinho com um glossário para a aula, para vocês entenderem um pouquinho mais, né, alguns termos que a gente vai falar ao longo da aula. Então, quando eu comentar, né, sobre CTN-Bio, ou tiver escrito ali, é Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, tá? OGMS, Organismos Geneticamente Modificados, vocês já vão entender porque eu vou falar um pouco disso. CNBS, é Comissão Nacional de Biossegurança. CBS, é Comissão de Biossegurança. E Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão da legislação, vocês vão entender, né, o porquê que ela é utilizada especificamente para algum procedimento, tá? Bom, pessoal, então assim, em 1995 foi criada a lei, né, de biossegurança. Se vocês pegarem lá no histórico da última aula, eu falo para vocês sobre a questão de organismos geneticamente modificados em laboratório, né? Então, o que aconteceu? Aqui ainda não se pensava tanto, claro, já tinha, né, a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, que já trabalhava em cima dos serviços de saúde, tá? Porque isso vem desde a criação do SUS, lá com a Lei 8080, né, de 1988. Então, na verdade, já tem esse controle de infecção hospitalar, de consultório, né? Mas esse controle de infecção em relação aos tratamentos de saúde, tá? E daí, em 1995, como se falava muito sobre essa questão, né, desses organismos geneticamente modificados e que poderiam causar algum dano caso eles sejam distribuídos à população ou que entre em contato, né, com alguém do laboratório e possa haver, né, uma contaminação, foi criada essa lei em 1995. E o que ela fez, né? Ela estabelecia normas de segurança e mecanismos de fiscalização para o uso das técnicas de engenharia genética, transporte, liberação e descarte no meio ambiente desses organismos, né? Porque eles não podem ser descartados de qualquer forma, porque como eles são geneticamente modificados, eles podem, a sua alteração pode ocorrer algum tipo de contaminação que aí foge do controle, tá? Então, essa lei, ela dispõe também sobre a exportação de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados. Sempre quando eu falar da Lei Nacional de Biossegurança, depois vocês vão ver que vai ter uma mudança dela e uma atualização em 2005, eu vou falar em relação a organismos geneticamente modificados, tá? Na verdade, se a gente parar para pensar, ela é muito específica, porque ela fala para quem realmente trabalha com esses organismos, seja no laboratório, seja em pesquisa, sejam em clínicas, mas no geral mesmo ela não vai ter, não é ela que estabelece o que nós podemos ir no ambiente hospitalar em relação ao controle de infecção, mas é importante apresentar para vocês e vocês conhecerem essa lei, tá bom? Aqui também, ó, consideram-se bens sensíveis, né, quando fala sobre a exportação desses bens, o uso duplo e de bens de uso na área nuclear, química e biológica, tá? Ela estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que vão envolver esses organismos geneticamente modificados e tudo que for derivado desses organismos, né? Cria o Conselho Nacional de Biossegurança, que também vai agir diretamente com o uso desses organismos geneticamente modificados, né? Vai reestruturar a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e também vai ter uma Política Nacional de Biossegurança. Se vocês entrarem na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ela vai falar especificamente sobre o uso dos organismos, tá? Essa lei ainda ela vai definir e ela vai propor uma harmonização de diretrizes e normas para manipulação, transporte, armazenamento e descarte desses organismos patogênicos não geneticamente modificados. Por quê? Porque eles são de grande interesse para o SUS, para estudos, para saber como as doenças ocorrem, até para estudos de vacina, de medicações, né? Então, por isso tem que ter um controle muito rigoroso. Hoje, quem controla isso também é a Anvisa, então a Agência de Vigilância Sanitária é ela que vai fazer o controle desses organismos e de como a gente vai trabalhar com eles no laboratório, tá? Em fevereiro de 2002,
criaram a Comissão de Biossegurança em Saúde, né, no Ministério da Saúde, e também ela estava junto com a Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, porque tinha uma coordenação de biotecnologia em saúde. Tudo isso vai estar junto também com a Comissão Técnica de Biossegurança, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Aí essa lei ela teve uma atualização e ela mudou, né? Até se vocês entrarem no site, procurarem a de 1995, ela tá toda arriscada, porque ela teve uma atualização completa e uma mudança em 2005. Então também ela vai estabelecer essas normas de segurança e mecanismos de fiscalização de todas as atividades que vão envolver esses organismos geneticamente modificados ou que não estão modificados, mas que podem ser modificados de alguma maneira, né? Cria esse Conselho Nacional de Biossegurança que vai ajudar, né, a formular e implementar as regras e as normas de segurança para trabalhar, né? Reestrutura essa comissão técnica e daí também vai ter a Política Nacional de Biossegurança, mas sempre voltada para esses organismos geneticamente modificados, então para o trabalho com esses organismos, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque vocês têm que conhecer, né? Por mais que a gente não trabalhe em laboratório, não trabalhe com organismos geneticamente modificados, mas a gente tem que ter a noção de que existe uma lei que envolve, né, o trabalho com esses organismos e seus derivados e que tem normas, né? Normas certinhas para que realmente nada assim saia do controle e de repente aconteça aí uma contaminação das pessoas que estão envolvidas no trabalho ou até mesmo da população, tá? Porque aqui quando eu falo em organismos geneticamente modificados, eu não estou falando só de, por exemplo, fertilização, não é isso, eu estou falando no geral. Posso usar uma bactéria e fazer uma modificação nela para estudar mesmo como ela se comporta, como ela age, se fosse de outra forma, modificar através de uma medicação e tudo mais. Então pode ser qualquer tipo de organismo. Essa lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte desses organismos, tá? Então vocês estão vendo que ela vai estabelecer todas as regras, né, desses organismos geneticamente modificados, tá? Então é importante a gente frisar que esses organismos geneticamente modificados, eles vão estimular o avanço científico, né, das pesquisas, tanto na área da biossegurança e biotecnologia, mas como também como proteção à vida e à saúde, tanto humana, animal e vegetal, né? Então por isso que é importante que realmente tenham esses estudos para a gente avaliar como que esses organismos se comportam e se eles têm alguma alteração, como que isso vai afetar de forma positiva ou negativa uma população, tá? Então, essa lei de 2005, que eu falei para vocês, ela vai estabelecer todas essas normas de segurança, né, de fiscalização que envolvem esses organismos, né. Aí vai criar junto mais o Conselho Nacional de Biossegurança, reestrutura de novo essa comissão técnica, né, e dispõe de novo sobre essa política nacional de biossegurança. Isso tudo sempre é atualizado, né, até porque a ciência ela vai mudando, ela vai se avançando até na questão da tecnologia, de como ela estuda, de como ela trabalha. Então, isso sempre vai precisar ser atualizado, tá? Então, no artigo 1º, eu não coloquei todos os artigos para vocês, eu coloquei só o 1 e o 2, mas depois, claro, eu vou deixar no portal para vocês e vocês podem ler um pouco mais sobre essa lei, tá? Então, ela estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização do uso das técnicas de engenharia genética, né? Na construção, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo e liberação e até o descarte. Aqui até acho que a parte do descarte ela é muito importante, como que a gente descarta organismos, como que a gente descarta EPIs, como a gente descarta tudo, né, que está associado ao trabalho, tá? E no inciso 1º ali ele fala, para os fins dessa lei, considera-se atividade de pesquisa realizada em laboratório e regime de contenção no campo como parte do processo de obtenção de organismos geneticamente modificados e seus derivados. E ali, de novo, ele vai falar, né, que regulamenta no âmbito experimental a construção, cultivo, manipulação, transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, liberação e descarte desses organismos e seus derivados. Os derivados, quando a gente fala do produto que é gerado através da manipulação desses organismos, tá? É visto também que, para os fins dessa lei, considera-se atividade de uso comercial. Aqui não se enquadra como atividade de pesquisa e que trata do cultivo, da produção, da manipulação, do transporte. Então, ele sempre vai falar dessa parte, né, de transporte, comercialização. Então, vocês estão vendo como ele realmente,
Essa lei ela vai determinar todas as normas e regras de como que você vai trabalhar com esses organismos. No artigo 12, ele já fala ali, ó, atividades e projetos no território brasileiro ficam restritos ao âmbito de entidades de direito público ou privado, que serão responsáveis pelos preceitos dessa lei e sua regulamentação. Então, são laboratórios que vão receber a certificação de qualidade de biossegurança e a certificação para que possa trabalhar com esses organismos. Não é qualquer laboratório que possa trabalhar com isso, né? Todo laboratório, principalmente se ele trabalhar com células, se ele trabalhar com micro-organismos, né, seja bactérias, vírus, o que for, ele tem que ter uma certificação. Por que ele tem que ter essa certificação? Primeiro porque ele tem que ter todos os EPIs adequados para o trabalho, né, e a estrutura dele tem que ser diferenciada. A gente vai falar sobre isso na próxima aula em relação a mapas de risco, para vocês entenderem bem certinho como que a gente vai estruturar um espaço em relação ao risco de contaminação de cada local, tá? É diferente, por exemplo, eu determino como são as regras de biossegurança, por exemplo, no CESUP, é diferente do que como eu determino num laboratório de microbiologia dentro da universidade. Por quê? Porque eu vou estar no CESUP, eu não vou estar lidando com pessoas, ali são só simuladores, né? E no laboratório eu estou lidando com micro-organismos, então como que eu vou lidar com os dois? Quais são as regras? Então vai ser diferenciado, tá? Aqui ele fala que atividades e projetos são vetados a pessoas físicas, né, como autônomo, então eu não posso querer pegar um organismo e modificar ele em casa, né, ou ter uma fábrica, um laboratório de fundo de quintal, né, gente, isso não é possível, então tem que ser bem certificado, tá? E as organizações financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos nesse artigo têm que estar certificadas, né, técnico-científica, dos entes financiados e exigir a apresentação do certificado de qualidade de biossegurança sob pena de corresponsabilidade. Então, você vai ter um responsável técnico sobre esse laboratório, no qual ele vai sempre responder por tudo que acontecer, tá? A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, então, ela é uma instância colegiada multidisciplinar, ela vai estar ligada ao Ministério da Saúde, tá? Ela vai estar ligada também, e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? Então, ele vai estar ligado a isso. Dá apoio técnico, consultivo e assessoramento ao governo federal, e daí vai formular, atualizar e implementar a Política Nacional de Biossegurança, e isso sempre relativo aos organismos geneticamente modificados. Tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, então, a gente tem um quadro de membros de 12 especialistas da área da saúde humana, animal, vegetal e meio ambiente, representantes de ministérios e 6 representantes da comunidade, tá? A simbologia da biossegurança, do risco biológico, né? A gente vai falar sobre riscos na próxima aula. Então, ela foi desenvolvida em 1966, né? A pedido do CDC. E ele queria padronizar, na verdade, a identificação de agentes biológicos de risco. Então, sempre quando vocês observarem um lixo, né, onde tem esse símbolo, a gente está falando de lixo biológico, de agentes infectantes, tá? Então, acho que é bem importante a gente ressaltar isso. Para quem não sabe, né, mas o CDC é o Centers for Disease, na verdade, Control and Prevention, que vai trabalhar sempre com esses riscos e vai estar junto com a OMS trabalhando sobre riscos de doenças, né? Tanto que agora com a pandemia a gente está vendo muitos protocolos em relação a eles. Eles são americanos, mas geralmente tem um poder assim de influência mundial, tá? Vamos parar por aqui então. Aí depois vou gravar mais um videozinho para vocês para falar sobre quem fiscaliza e regulamenta os serviços de saúde no Brasil. Vamos lá.